Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. É com muito bom coração que nós estamos aqui, com a alma tranquila, neste nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, unidos em um só coração, em um só pensamento, em Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz hoje possa estar presente dentro do nosso lar, com a nossa família e em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, hoje nós iremos conversar e refletir aqui sobre coragem, exatamente. E para a gente conversar sobre a coragem, nós gostaríamos de rememorar aqui a fala do nosso querido Paulo de Tarso. Meus amados irmãos, Paulo, ele é um exemplo para todos nós de mudança no caminho do bem. Ele que dedicou toda a tua vida ali naquele momento de transformação íntima a partir do momento que ele se entrega a Jesus. Então é muito bonito nós observarmos, lermos e estudarmos a vida de Paulo, porque ele caminhava em uma via ainda sombria e obscura da vida. E quando ele se entrega a Jesus, tudo se transforma. Paulo, ele se entrega ali para o Cristo e muda completamente, começa a trabalhar essa mudança interior em si. Então, olha como que Paulo, ele foi muito corajoso. Mas para a gente entender sobre isso, exatamente porque Paulo foi tão corajoso, vamos aqui rememorar para a gente iniciar um trechinho da fala dele, do que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Paulo, ele diz: falamos não para agradar os homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. Paulo, ele é muito objetivo em suas palavras. Ele diz: olha, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus. Meus amados irmãos, essas palavras de Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses, eu digo que é uma fonte para nós em que jorra ensinamento para ambas as áreas em nossa vida, jorra um ensinamento aqui amplo que a gente pode interpretar até mesmo de muitas formas para acolher esclarecimento. Mas hoje aqui nós gostaríamos de trazer essa fala de Paulo para a base da coragem. Que a gente olhe para essas palavras de Paulo e enxergue aqui que ele está nos ensinando sobre coragem. Porque frequentemente, meus irmãos, nós interpretamos aqui na Terra a coragem como atos expressivos, radicais e até mesmo agressivos. Nós interpretamos a coragem como a coragem de falar tudo o que quer, a coragem de fazer tudo o que deseja e não ter medo de nada. Até mesmo muitos irmãos dizem: eu sou corajoso, ninguém me para, eu não tenho medo de nada, faço tudo o que eu quero. Muitos interpretam a coragem ainda dessa forma, ou seja, confundindo coragem com imprudência, desrespeito consigo e com o próximo. Olha só, muitos confundem, meus amados irmãos, a coragem com atos imprudentes, impulsivos e desrespeitosos consigo e com o outro. Em verdade, meus irmãos, a coragem ela pode ser entendida de muitas formas, mas ali no fundo dela nós compreendemos que a coragem é saber ouvir a voz do coração, é agir com respeito a si e ao próximo,
Coragem é decidir caminhar para agradar a Deus, como já dizia Paulo. Coragem, meus irmãos, é decidir caminhar para agradar primeiro a Deus. Isso é coragem. Atos de imprudência, atos radicais, dizer que não tem medo de nada, isso não é a verdadeira coragem. Isso é impulsividade e imprudência, e desrespeito muitas vezes. Em verdade, a coragem, meus irmãos, é saber ouvir a voz do coração, a da consciência, na qual se encontra a voz de Deus. Coragem é decidir seguir o caminho agradável a Deus nosso Pai. Isso é coragem. Então, quando Paulo nos diz, falamos não para agradar os homens, mas sim a Deus, vejamos que essas palavras de Paulo batem forte em meu coração e nos fala muito sobre coragem, pois quantas vezes, meus amados irmãos, nós nos colocamos como dependentes da opinião do outro. Porque Paulo aqui está dizendo assim, olha, as nossas atitudes primeiro tem que agradar a Deus e não agir para agradar o mundo, mas sim agradar a Deus. Então, quantas vezes nos falta coragem para agir conforme agrada a Deus? Nos colocamos como dependentes ainda da aprovação do próximo. O que falamos, o que fazemos, como agimos, o que escolhemos. Nos preocupamos primeiro se isso vai agradar ao outro do que se irá agradar a Deus. Nos preocupamos se o que a gente faz ou que nós escolhemos em nossa vida vai deixar o próximo feliz com a nossa escolha. E nos esquecemos primeiro de olhar para o nosso interior e nos questionar: essa nossa escolha é agradável a Deus? Essa nossa atitude agradaria a Jesus? Bom, meus amados irmãos em Jesus, eu vou convidar para que a gente encerre a nossa reflexão dessa quinta-feira com essa mensagem em nosso coração, porque para todos nós seguirmos em harmonia com Deus, esse caminho com Jesus demanda coragem. Coragem para a gente impor os limites, coragem para todos nós nos mostrarmos firmes no caminho, coragem, meus irmãos, para agradar primeiro a Deus e não se deixar abalar pelas desaprovações, muitas vezes, do mundo. Lembremos disso, meus amados irmãos. Bom, essa nossa mensagem, ela foi inspirada no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. Meus amados irmãos, nós convidamos a todos a leitura realmente deste item 15 do capítulo 24, porque pode até abrir um pouco mais o nosso olhar para a nossa reflexão de hoje. Pode até mesmo conduzir a cada um de nós em nosso íntimo novas reflexões. Tem uma passagem que vem nos falar sobre a coragem da fé, a coragem de saber firmar-se no caminho do bem e focar ali, no pensamento alinhado com Jesus e com Deus. Então essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é muito especial, está muito alinhado com a nossa reflexão aqui hoje, e a todos os irmãos que sentirem-se confortável também para ler ela, pode nos auxiliar muito, ainda mais nessa reflexão de hoje. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta nossa mensagem, vamos nos lembrar que é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da nossa querida cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, uma excelente quinta-feira para todos nós, que possamos levar no nosso íntimo essa coragem de estar sempre harmonizado com Deus, a coragem de estar com o coração bem alinhado, sempre com Jesus em primeiro lugar.
Fiquemos em paz e que assim seja.